Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 28. Se Deus nos permitir, nós vamos até o final desse capítulo hoje, ainda conhecendo as vestes sacerdotais e aquilo que elas apontam para a revelação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Êxodo 28, a partir do verso 31, diz a palavra do Senhor. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul e púrpura e carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. Atá-la-ás como um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, faloás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Amém. Vamos à presença do Senhor, vamos orar. O que haveremos de ter de mais precioso a partir de agora, Senhor? Senão a beleza da Tua santidade revelada aos nossos olhos por meio desse texto. Todas as nossas preocupações, angústias, todos os problemas vão ficar para serem resolvidos amanhã, Senhor. Porque hoje, enquanto o Senhor cuida dos nossos negócios, nós queremos cuidar dos teus. Nós queremos ouvir e aprender da Tua palavra. Ensina-nos, exorta-nos, nos faz aprender, por meio da Tua palavra, o que o Senhor requer de nós. E não só isso, Senhor. Nos faz aprender na Tua palavra aquilo que foi consumado na obra do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos para o louvor da Tua glória e em nome do Teu Filho. Amém. O que eu vou vestir? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos sempre, né? Todos os dias, comumente. Qual a roupa que vai me cobrir? Essa parece ser uma questão mais difícil, aparentemente, para as mulheres, né? Que roupa eu vou sair? Me parece que não tenho roupa. Onde eu vou buscar a roupa? Qual vai ser a combinação dessa roupa? E gastam tempo, né? Nesse grande processo de vestir uma roupa, de escolher a roupa que vai cobrir o seu corpo. Existem roupas variadas, roupas para um tipo determinado de evento, roupa adequada, roupa inadequada,
diversas cores, e em tudo isso nós vemos como a vestimenta é algo importante para a nossa vida. Não só a vida das mulheres, é uma importância generalizada. Nós até mesmo somos conhecidos por aquilo que nós vestimos. Um perfil é traçado a partir daquilo que eu visto. A maneira que eu saio de casa, ela começa a definir uma espécie de perfil de quem eu sou. E as pessoas vão me enxergar dessa maneira. Isso é algo extremamente interessante. Mas mais interessante ainda é perceber a ligação que a minha veste tem com a minha fé. A maneira de eu me vestir tem uma ligação, uma conexão com a minha fé. E quem diz isso é a própria Escritura. Ora, como é que começa a revelação do Senhor? Lá no texto de Gênesis capítulo 2, último versículo diz assim: Adão e Eva estavam no jardim, estavam nus e não se envergonhavam. Veja só, o narrador ele me dá essa última informação antes de passar para o diálogo entre a mulher e a serpente. Qual é a última informação? O homem criado no jardim, ele foi criado nu e não se envergonhava. E qual é a questão aqui? Logo no início do capítulo 3, versículo 1, vem a ideia da serpente sagaz que vai buscar a mulher. Na leitura do texto original, você vê a palavra nudez e a palavra sagacidade tem quase a mesma pronúncia. É como se você mudasse aí uma vogal, seria arum e arom, né? Quase nada, para mostrar que a serpente sagaz é como se ela fosse nua. A nudez da serpente vai incitar a maldade do homem. O homem que estava nu e não se envergonhava. O final desse diálogo, no versículo 7 e 8, você tem agora o homem tentando resolver o problema. Primeiro, fugindo de Deus, e em segundo lugar, fazendo vestes para si. Veja o detalhe. Ele pega folhas de figueira e faz vestes para si. Ele tenta vestir a sua vergonha. Então o Senhor não aceita essas vestes, porque a obra das mãos dos homens não pode cobrir a nossa vergonha. É isso que Isaías diz lá no capítulo 59. Não foi aceito a vestimenta feita por obra de homens. Então Deus providencia uma roupa para vestir a vergonha de Adão e Eva. Versículo 21. Pele de animais cobrem o corpo do primeiro casal. O que é isso? Pele de animal. Veja, o Senhor está me ensinando aqui como é que é a cobertura do meu corpo. É providenciada por Ele. A vergonha, a iniquidade vão ser providencialmente cobertas pela obra do Senhor. Mas não vai ser folha de figueira, vai ser por pele de animal, para que fique muito claro um conceito. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E ali começa a se desenrolar toda uma teologia bíblica a respeito da vestimenta. Veja se não é assim. Abra comigo Gênesis capítulo 35 e confira como Jacó entendeu essa verdade. Gênesis 35. Jacó acabou de se encontrar com o Senhor no Val de Jaboque, né, naquela luta que houve entre ele e o Senhor. E agora ele vai levar a sua família para a presença de Deus. Veja qual é a linguagem que é usada aqui, verso 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Veja, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Por quê? Porque nós vamos nos encontrar com o Senhor. A entrada na presença do Senhor, ela demanda mudança de vestimenta.
demanda mudança, purificação das vestes. Esse é o ponto. Eu preciso entrar na presença do Senhor puro, completamente puro. Êxodo 19, o texto exatamente anterior à entrega da lei, quando Deus havia convocado o povo para o primeiro culto após a saída do Egito. Você tem lá Êxodo 19. Deus dizendo a Moisés: prepara o povo, purifica o povo, lava as vestes do povo, porque amanhã farei grandes sinais e maravilhas no vosso meio. Eu vou me encontrar com vocês. Purifiquem as vossas vestes. Vocês vão entrar na minha presença. Lavem a vossa vestimenta. Essa é a esperança de todo o Antigo Testamento. E ela não fica só no Antigo Testamento. Veja, Efésios capítulo 5. Efésios 5, a partir do verso 20. Diz assim: Efésios 4, a partir do verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Veja, ele está fazendo o povo se lembrar da obra de Cristo. Então, se vocês realmente foram lavados no sangue do Cordeiro, como devem se apresentar ao Senhor? Verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito do vosso entendimento. Veja agora, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até o final do capítulo 4, ele vai colocar agora em prática o que é esse despojamento e revestimento de novo homem. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que andava em pecado não anda mais em pecado. Por quê? Porque vocês foram lavados, porque vocês foram transformados, porque a roupa é outra, porque vocês foram purificados no Senhor. Então a obrigação é, todo dia, se despoje da velha roupa, revista-se da nova roupa, porque eu vou entrar na presença do Senhor. Essa é uma teologia que ela vai de Gênesis até Apocalipse. E ela passa, né, no transcorrer da revelação do Senhor pela veste sacerdotal. Porque é necessário que nós vejamos todo esse escopo geral para que voltemos para o específico. Para que você entenda que quando Moisés está falando ali de vestimenta sacerdotal, ele não quer ensinar que o pastor tem que ter uma roupa diferente. Ele não quer ensinar simplesmente que o povo de Deus vai ter que agora trazer para a casa do Senhor, né, aquele tipo de vestimenta, a sobrepeliz, a túnica, o peitoral do juiz, a estola. Não é isso. Isso tudo apontava para um princípio superior. Cristo é a nossa vestimenta. Nos revistamos dele. Aqui está a ideia da roupa. Eu vou me despojar da antiga roupa e vou me revestir da nova. O tema é esse: despojamento e revestimento. Não da minha roupa, mas da roupa de Cristo. Então agora nós temos um conceito mais bem aplicado a respeito da roupa sacerdotal, e podemos voltar lá para o capítulo 28 de Êxodo, por favor. Êxodo 28. Todo o capítulo de Êxodo 28 trata sobre a vestimenta sacerdotal, né? E para um fim didático, nós estamos vendo peça por peça, para que haja melhor compreensão. Há 2 semanas, né, quando tivemos o último sermão, nós vimos o chamado peitoral do juízo, né? Mas seria interessante que nós voltássemos ao princípio,
e víssemos uma espécie de revisão a respeito dessa roupa e adentrássemos nas últimas peças que formam o armário, o guarda-roupa do sacerdote. Veja, o verso 1 e 2 dizem assim: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Nós vimos que o que vai ser feito aqui são vestes para Arão e para seus filhos. E aí, são duas duplas de filhos, isso é muito interessante. Veja, ele diz assim: Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Por que Nadab e Abiú estão próximos um do outro? Porque Moisés que escreveu Êxodo, também foi Moisés que escreveu Levítico. E lá em Levítico 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, no culto, eles vão promover uma profanação ao culto. Por quê? Porque não fizeram conforme a vontade ordenada pelo Senhor, e ali foram fulminados pelo Senhor, mortos pelo Senhor. Porque na presença do Senhor não pode haver nada de impuro. Eles vão ter uma veste conforme foi prescrita. E essa veste é descrita assim: sagrada para glória e ornamento. Porque a veste vai mostrar quem é o sacerdote. Ele é homem santo. Então, como é que a veste é? É uma veste santa. O sumo sacerdote não andava assim todo dia, não andava assim todo momento. Ele tinha uma vestimenta apropriada para o seu dia a dia, para o uso comum, né, para o uso mais braçal do sacrifício. Mas a veste de glória só era vestida uma vez, quando ele entrava no Santo dos Santos. Veja só, havia uma veste de humilhação para o trabalho com sangue e uma veste de glória para entrar na presença do Senhor. Paulo, quando vai escrever a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim: Jesus, sendo Deus, veja, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se humilhou, fazendo-se homem. O que é isso que Paulo está me dizendo ali? Como sumo sacerdote, antes de vestir a sua roupa de glória, ele vestiu a roupa da humilhação. Que roupa é essa? Ele se vestiu de homem. Ele deixou a glória para vir a essa terra, se vestiu como homem, na sua humilhação. Então o texto diz assim: porque terminada a sua obra, todo joelho o confessará, toda a língua irá falar a respeito dele. E ele onde é que está? Na presença do Pai. Que roupa ele veste? A roupa de glória do sacerdote, quando entra na presença do Senhor. Cristo teve a roupa da humilhação como sacerdote, mas também teve a roupa da glorificação, como o sumo sacerdote entrava na presença do Senhor. Que roupa de glória é essa? Como é que ela é descrita? Veja, ainda no capítulo 28, no início, você tem verso 4, peitoral, estola sacerdotal e sobrepeliz. Mas a primeira peça, vai no verso 6, ela começa a ser descrita. Veja, estola sacerdotal de ouro, estofa azul e púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Como é que essa estola era desenvolvida, confeccionada? Ela tinha, aqui nos ombros, duas pedras. Uma pedra do lado direito, uma do lado esquerdo, pedras de ônix. E ali estavam escritas, cravadas, de um lado 6 tribos de Israel, do outro lado as 6 tribos. Qual a imagem, então, dessa estola sacerdotal, que é feita, veja, o narrador, muitas vezes, ele repete a informação: linho fino, estofa azul, púrpura e carmesim. Porque é exatamente o mesmo material do tabernáculo.
para que quando aquele homem passasse pelo meio da congregação, quando ele fosse entrar na presença do Senhor, ele era como o próprio tabernáculo. A veste dele era santa, como a veste do tabernáculo. Ele e Deus, santos. Então, esse homem ia entrar com as tribos no seu ombro, e ali, carregando o povo de Deus para a presença do Senhor, me fazendo pensar na obra do Senhor Jesus Cristo. Quando entra na presença do Senhor, consuma a sua obra, e depois diz ao seu povo: descansem do fardo, descansem do peso do pecado. Eu vou carregar vocês à presença de Deus. Além da estola, ainda se tinha o chamado peitoral do juiz, a partir do verso 15 até o versículo 30. Como é que esse peitoral ele era colocado? Ele era fixado, né, com cordas aqui no ombro, né, e ele era amarrado a toda aquela roupa do sacerdote, ficava bem no meio, e aí a ideia é, perto do coração, uma pequena placa, né, quadrangular, de 1 palmo de altura, 1 palmo de largura, feita de ouro puro, com 12 pedrinhas encravadas ali. Em cada pedra você tinha ali o nome de uma tribo de Israel. Porque aqui é outro princípio. Se no primeiro você tem a coletividade do povo de Deus, Deus levando o povo coletivamente para a presença do Senhor, né, através do sumo sacerdote, aqui você tem um outro significado. O significado aqui é individual. As pedras elas vão formando um todo. E é essa a mensagem lá de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2. Pedras vivas que formam o edifício de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele vê essas pedras não simplesmente como um todo, mas ele enxerga nome por nome. Cada um dos nomes dos filhos de Deus cravado no seu peito, perto do coração. Porque ele vai entrar na presença do Senhor para interceder pelo seu povo. Então, Hebreus capítulo 7 diz que Cristo, sumo sacerdote, intercede por nós dia e noite. E diz mais, ele pode se identificar conosco. Veja, ele nos carrega no coração, porque ele sofreu as mesmas dores que nós sofremos. Como era um sacerdote? Era um homem. Então, o sumo sacerdote, quando entrava na presença do Senhor, era um homem carregado das dificuldades de um homem, entrando na presença de Deus, santificado pela obra daquele cordeiro morto. Então, Cristo, quando entra na presença do Senhor, ele se identifica com a minha dor. Porque muito mais do que um sacerdote, ele não é só homem, ele é homem e é Deus. Ele é homem para que possa se identificar com as minhas angústias, e é Deus para poder suportar o peso do meu pecado. Está posta a roupa, a estola e o peitoral. Ele me carrega nos ombros e ele me leva à presença do Senhor, perto do seu coração. Agora vem as últimas peças dessa vestimenta. A partir do verso 31, nós temos a sobrepeliz, veja só. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá ainda toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário, diante do Senhor, e quando sair, e isso para que não morra.
Veja só, como é que era feita essa parte maior, né, da vestimenta? Uma espécie de manto chamado sobrepeliz, né, por cima, né, de toda aquela pele, ela fechava todo o corpo do sacerdote. Você tinha um manto, né, um manto de um único tecido, uma abertura para que passasse a cabeça, e nessa abertura um detalhe ali que era, né, revestido para que fosse reforçada aquela espécie de costura feita ali. E na ponta de baixo, na espécie de barra, né, se eu posso dizer assim, dessa vestimenta, você tinha alguns elementos que vão sendo ditos ali pelo Senhor. Romã e campainha, né? Outras traduções, romã e sino. Qual é o significado dessa parte da vestimenta? Em primeiro lugar, você tem a romã, né? E a romã é um fruto muito comum na época, né, do antigo Israel. Ela servia de ornamento, né? E mostrava também que aquele povo era um povo frutífero. Você tinha ali a ideia de que aquela romã ela ornamentava aquela veste. Então, um teólogo da nossa época, chamado Vern Poitres, ele diz assim: o sacerdote em si não era simplesmente um homem. Preste atenção. A roupa sacerdotal, o próprio sacerdote, não era simplesmente um homem. Ele não tinha essa figura simplesmente. Ele era um homem revestido da glória dos céus. Como é que eu podia ver isso? De muitas maneiras. Especialmente ali no detalhe, as romãs que estavam na barra daquele manto. Mas o texto dá um detalhe. Entre uma romã e outra, você tem uma espécie de sino, que é chamado aqui de campainha. Então o texto diz, uma romã, um sino, uma romã, um sino, e assim por diante. Você tem ali toda a barra daquele manto, né, rodeando o sacerdote, uma romã e um sino. Para que esse sino? Né? Então, o final do texto diz assim, verso 35, preste atenção: para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor. Para que ouça o sonido. Preste atenção. Na tenda da congregação, entenda bem, a tenda da congregação era o lugar de adoração. Então, o povo de Deus não entrava nesse lugar e entrava ao mesmo tempo. Não entrava porque fisicamente eles não podiam ter acesso ali, mas entravam por meio do sacerdote. Na primeira parte da tenda, nós já vimos isso, no chamado santo lugar, né? Um lugar maior, introdutório. Você tinha ali a mesa dos pães da proposição, você tinha um candelabro, o incensário, e ali ficavam trabalhando os sacerdotes. Mas depois daquela tenda, você tinha um segundo lugar chamado Santo dos Santos, fechado por uma cortina, 2 anjos ali, 2 querubins fechando aquele lugar, e só o sumo sacerdote podia entrar. Então, no dia da expiação, quando esse sacerdote entrava no lugar santíssimo, assim era chamado, ninguém mais podia entrar. E aí a dúvida é, como é que eu vou saber se ele está trabalhando ou não? Como é que eu vou saber se o sumo sacerdote está trabalhando ou não? Ninguém pode entrar. Então, essa campainha, ela tinha esse significado, porque o sumo sacerdote estava dentro do Santo dos Santos, e ele se movimentava ali, oferecendo ao Senhor, e adorando ao Senhor, e toda vez que ele se movimentava, na entrada e na saída, os sacerdotes ouviam o trabalho deles, e podiam ter a certeza, ele não morreu. Ele não morreu. Porque se ele está trabalhando, os sinos estão batendo, ele continua vivo. Qual o significado disso? Veja, a ideia de um trabalho contínuo do sacerdote é muito forte, né, no tabernáculo. O fogo do altar, né, que desceu o primeiro lugar da presença do Senhor, é dito lá, ele tinha que arder continuamente. Nunca poderia ser apagado o fogo que era oferecido para a oferta. Você tinha ali o fogo que acendia o candelabro, as 7 lâmpadas do candelabro, continuamente, nunca podia se apagar. E agora, com uma indicação,
O trabalho do sumo sacerdote não podia parar um minuto sequer. Ele não pode parar. Se ele parar, é porque morreu. Qual é a obra do Senhor Jesus Cristo, né? De onde começa, de onde termina? Nós temos assim um costume de dizer: Cristo findou sua obra na cruz do Calvário, depois na ressurreição. Verdade isso. A obra redentiva. Mas ele não parou de trabalhar. Como vimos no livro na carta aos Hebreus, no capítulo 7, ele é o sumo sacerdote que dia e noite intercede por nós. Falando, né, ao povo de Deus, ele diz assim: eu e o meu Pai trabalhamos até hoje. Como é que é a obra, então, desse sumo sacerdote? Ele não para um minuto sequer. Mas a Bíblia também me ensina que nós em Cristo somos sacerdotes, não somos sacerdotes, então nós temos também um trabalho a ser feito, não no mesmo sentido de Cristo, não é redentivo, não é criador, não é regenerador, mas um trabalho para a obra dele. Veja só, o trabalho na casa de Deus nunca para. Nunca para. Você começa uma reforma e termina. Você começa uma mudança e acaba. Você vai fazendo coisa na igreja que tem começo e fim, mas a obra nunca para. Então nunca é momento de descansar. Não há tempo nessa terra que o povo de Deus possa dizer assim: agora é o tempo que eu posso descansar, já fiz toda a obra. Não é verdade. Todos nós trabalhamos na obra do Senhor continuamente. Como é que você sabe, por exemplo, que os pastores estão trabalhando? Eles não param. Assim, não, então ele trabalha 24 horas. Não é nesse sentido. Mas toda hora, todo momento, tudo o que faz é pensando na obra do Senhor. Veja, eu estou no trabalho, né? Você sai daqui e vai trabalhar. Então, lá no trabalho, obra do Senhor. Eu trabalho para a glória do Senhor. Então, alguém me pergunta alguma coisa a respeito da igreja, então eu convido aquela pessoa, eu já começo a evangelizar, eu estou trabalhando na obra do Senhor, eu não vou esperar o próximo domingo, eu trabalho na obra do Senhor todo dia. Pai de família, o homem que é o pastor da sua casa, todo dia, ele trabalha para trazer o pão para a sua mesa, mas não só o pão para a mesa, ele trabalha para que nunca falte o pão do céu na sua casa. Ele instrui a esposa, ele ensina o filho, ele dá bom exemplo. E assim o trabalho do Senhor, na obra do Senhor, não para. E as mulheres o que fazem? Ora, as mulheres têm tanta coisa para fazer na obra do Senhor, né? Às vezes se apegam à única ação, a única atividade que não pode, que é ensino e pregação. É só um. E veja, essa não é dada nem mesmo a todos os homens, mas homens ordenados para determinado fim. A mulher de Deus, ela vai trabalhar na obra do Senhor. Ela vai visitar o necessitado. Ela vai visitar a viúva. Ela vai ajudar ali na obra de misericórdia, auxiliando os diáconos, auxiliando o conselho, naquilo que ela pode fazer. Ela se dispõe em primeiro lugar. Você quer trabalhar na obra do Senhor? Não falta trabalho. Não falta trabalho. As mulheres se reúnem para orar, se reúnem para ajudar aquela que está mais necessitada. Elas não param. As crianças também não param na obra do Senhor. E aí é necessário que os pais ensinem desde cedo a trabalhar na obra do Senhor, ter prazer nas coisas de Deus. A obra do Senhor, continuamente, é uma obra que nunca cessa. Mas a indicação dessa continuidade da obra, ela tinha um alerta também, veja. O verso 35 diz assim:
para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário, diante do Senhor, e quando sair. E isso para que não morra. A conexão agora com a próxima peça. Diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras e sinete, santidade ao Senhor. Estará na fronte, na testa do sacerdote, santidade ao Senhor. O trabalho do sacerdote não pode parar, e ele traz, além, né, do manto, desse manto com as campainhas, ele traz também na sua testa uma espécie de coroa, né, o turbante ali, com uma placa de ouro na testa, escrita santidade ao Senhor. Ele não pode parar para que não morra, ele precisa trazer uma lâmina de ouro, escrita na testa, santidade ao Senhor. E no verso 38 diz assim: e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Eles vão ser aceitos perante o Senhor se o sacerdote não para de trabalhar. Ele está lá trabalhando diante do Senhor. Traz consigo a placa de ouro na mitra, com inscrição santidade ao Senhor. E assim eles vão poder entrar na presença do Senhor. Como é que o sacerdote ele era morto ali dentro do sumo, no Santo dos Santos? Não era porque ele não colocou a vestimenta adequadamente. Simplesmente. Não é por conta disso. Mas é porque um princípio que está sendo revelado aqui continuamente foi quebrado. Falta santidade. Como é que eu vou entrar na presença do Senhor? Nós vimos roupa limpa, purificado. Então, se o sumo sacerdote não entrasse purificado diante do Senhor, ele iria morrer. Como é que eles iam saber? O sino parava de tocar. E a inscrição santidade ao Senhor já não podia ser mais verdade, porque o sumo sacerdote não era mais santo perante o Senhor. O Senhor iria fulminá-lo na sua face. Quem seria prejudicado? O povo, porque perderia a adoração ao Senhor, e o próprio sacerdote, porque perderia a vida. Veja só, irmãos, como é de muita responsabilidade o trabalho da liderança da igreja. Quanta responsabilidade. Você carrega nos seus ombros um povo. Não no mesmo sentido do sumo sacerdote. Veja só, mais uma vez, não redentivamente, mas na igreja, a liderança, ela carrega um povo. Por isso que Tiago, quando vai escrever uma carta tão prática como a dele, diz assim: não queiram muitos de vós serem mestres, não queiram, porque o Senhor vai cobrar em medida superior. Capítulo 3 de Tiago, verso 1. Não queiram. Veja só, não é uma desmotivação ao ofício, porque Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim: quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Não há contradição de termos. Há uma diferença aqui na aplicação da verdade. Quem vai desejar ser mestre, ser presbítero, ser diácono na casa do Senhor? Quem foi chamado. Agora, quem foi chamado, tenha cuidado. Porque você depende não só para a sua vida, mas uma igreja vai seguir os seus passos. Não é à toa que Paulo diz assim, né, me imitem como eu imito a Cristo. Sigam meus passos como eu sigo de Cristo. Veja, uma referência humana para que a igreja siga. Como é que deve ser, então, a nossa referência na casa do Senhor? Você imagine que grande tragédia seria se na liderança da igreja você tivesse homens que não trazem consigo
a inscrição na sua testa: santidade ao Senhor. Grande tragédia para uma igreja. Porque essa igreja, ela tenderia a caminhar nos mesmos passos dessa liderança. Você imagine a juventude de uma igreja assim. Uma igreja onde os mais velhos incentivam o namoro de toda forma dentro da igreja. Né? Há um incentivo nesse sentido. O que vale é que o jovem se case de todo jeito, e ele vai, e não tem acompanhamento pastoral. O que importa é estar namorando. Quando menos percebe, a confusão está feita na igreja. De onde é que eles tiraram isso? Às vezes são os filhos dos presbíteros e diáconos. Às vezes até a palavra desses homens, contrária à palavra do Senhor. Incentivar o mundanismo dentro da igreja. Incentivar todo tipo de amizade dentro da igreja. Veja, uma igreja que é chamada pluralista, né? Uma igreja que todo mundo chega, rapidamente é recebido, rapidamente está tomando a ceia, tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Nós somos aqui inclusivistas, todo mundo entra. O conselho dessa igreja está ensinando uma coisa à juventude: não precisa ser tão criterioso assim com as coisas do Senhor. Pode ser mais relaxado. Entra, sai, faz do jeito que quer, né? Vive do jeito que quer, não tem acompanhamento, não tem pastoreio, não tem nada. Então assim vai sendo ensinado. Porque não traz na testa. Veja, essa palavra testa é usada muitas vezes como comando, liderança da igreja. O comando, se não tem santidade, imagine um povo. É uma palavra, irmãos. Em primeiro lugar, para nós, presbíteros e diáconos da igreja do Senhor, nós não podemos dar mau exemplo. Quando o apóstolo Paulo diz assim, que eles sejam irrepreensíveis, Paulo não está dizendo assim, que sejam impecáveis, para que a igreja também aprenda que não pode esperar da sua liderança perfeição. Não façam isso, irmãos. Vocês vão colocar um peso sobre a liderança que nós não aguentamos. É impossível suportar. Mas peça irrepreensibilidade, vida santa. Uma vida que você olha para o presbítero da sua igreja, olha para o diácono da sua igreja e diz assim: eu preciso me espelhar nesse homem. Então o jovem da igreja olha para um diácono, vê como ele cuida do filho, vê como ele cuida da família, e ele diz assim: eu preciso aprender assim. É bom líder, é bom servo, é bom pai, é bom subordinado. Ele traz consigo na testa a inscrição santidade ao Senhor. Quanto aos presbíteros, maridos de uma só mulher, temperantes, sábios, não sejam neófitos, né, novos na fé, não dados a muito vinho. É uma insistência que diz ao diácono e diz ao presbítero, para que a igreja não entre nesse grande risco, se cair ao vinho. Isso é um risco, irmãos. A liberdade que Deus nos dá, a graça do Senhor, dos benefícios que Deus nos dá, comer e beber para a glória do Senhor. Mas é um grande risco, não tenha dúvida disso. Veja só, essa semana, quando analisávamos lá nas aulas de um mestrado os textos do livro de Levítico, nós vimos exatamente uma informação a respeito do sacerdote, né, do pastor da Antiga Aliança. Ele dizia assim, que não se chega a bebida forte quando for entrar na presença do Senhor. Por quê? Porque, veja, é na presença do Senhor. Quando for entrar na presença do Senhor, ou seja, não há uma proibição de maneira nenhuma em qualquer circunstância, mas assim, quando for entrar na presença do Senhor, tenha cuidado. Tenha cuidado. Por quê? Qual é o trabalho do pastor? É um trabalho de discernimento.
Começava lá na porta do tabernáculo. Ele precisava discernir na porta do tabernáculo qual era o animal puro ou o animal impuro. Um trabalho de discernimento. Ele precisava saber a oferta que precisava ser dada, a maneira, né, a veste, tudo precisava tão perfeito. E o que é que a bebida faz? Tira o discernimento. Tira o discernimento. Você não tem capacidade de discernir certo e errado. Né? E aí, nem sempre, né? Mas às vezes a gente vê que você acaba virando um motivo de ser ridicularizado e tudo mais. Então, qual é o risco para nós, pastores? Todos nós, irmãos, todos nós, para toda a igreja, especialmente para nós. Não saber discernir mais as coisas do Senhor. Não saber discernir. Então, esse é um pecado maior. É maior para nós que somos pastores. Porque lá em Levítico também, Levítico 16, né? Levítico 16 diz assim: o dia da expiação, aí você tem diversos animais que vão ser ofertados. Mas para nossa surpresa, quando era um animal que seria ofertado para o sumo sacerdote, todos os outros eram um bode, você podia ter um bode, um animal pequeno, uma pomba, né, como lá no Holocausto. Mas quando é para o sumo sacerdote, não pode ser um animal pequeno, é uma novilha. Por quê? Que informação aparentemente sem nexo, né? Por que novilha? Porque é o maior animal. Porque é o mais pesado. Porque é o mais caro. Porque com isso, o Senhor está me ensinando algo. O pecado da liderança é maior do que todos os outros. O nosso pecado é maior do que todos os outros. E aí imediatamente vem a parcela da igreja. Você não vai saber disso para apontar para o seu diácono, o seu presbítero, e dizer: está vendo aí, eu não sou como eles. Você não vai fazer isso. Você vai fazer aquilo que um sacerdote fazia: interceder pela vida dele. Você quer ter uma liderança santa na igreja, sabendo que isso depende a vida espiritual sua e de sua família. Ore pela liderança. Gaste tempo, gastando tempo na oração, especificamente. Diga o nome do diácono, diga o nome do presbítero. Senhor, abençoa a pregação da palavra, abençoa o governo e a disciplina, abençoa a obra de misericórdia, abençoa esse povo. Porque se eles estiverem trabalhando continuamente, da maneira correta, trazendo na testa, veja, na frente do povo, santidade ao Senhor, todos vão ser beneficiados. O erro deles vai trazer um prejuízo também para toda a igreja. Então, por fim, lá no final do texto, as últimas peças, veja, verso 39, diz assim: tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, faloás para a glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Então você tem aquele manto azul, você tem um manto branco por cima, mas um detalhe, irmãos, aqui chama muita atenção. O texto diz assim no verso 42: faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Da cintura às coxas. Mais uma vez, reportando a santidade do sacerdote, né? Não mais com a mitra, não mais com aquela placa, santidade ao Senhor,
Mas agora, por baixo das vestes. Por que calções de linho? Veja, hoje, na nossa época, nós temos a chamada roupa íntima, feminina e masculina. E aqui você poderia pensar nesse mesmo sentido. Uma roupa íntima do sacerdote. Por quê? Porque ele vai se abaixar, ele vai se levantar, ele vai subir no altar que está acima do piso. E tudo aquilo ali, ele vai, de alguma maneira, precisar se esticar e voltar. E isso poderia, de alguma maneira, irmãos, mostrar a vergonha do homem. Mostrar o que está por baixo das vestes do homem. Isso aconteceu, por exemplo, com Noé. Aconteceu com Noé. Noé, né, ele, de alguma maneira, passou do limite da bebida e ele mostrou sua nudez. Mas o ponto aqui é o seguinte: como é que foi tratado isso? Um filho de Noé, Cã, ele olhou para a nudez do seu pai. Sem Jafé, eles pegaram um manto e não olharam para a nudez de Noé. Eles cobriram a nudez do seu pai, para não ver a vergonha do seu pai. Esse é mais um princípio para a igreja, né? Você vê a nudez da sua liderança, dos seus pais, como trata a Escritura. Você não vai sair por aí dizendo a todo mundo: ah, ele errou, então agora eu vou fazer uma convocação, vou para a casa de fulano, eu vou para a casa de ciclano, para dizer o erro, a vergonha da minha igreja. Não, eu vou cobrir. Veja, não é encobrir no sentido de você não tratar. Foi tratado, foi coberto. Mas é cobrir para você não mostrar a vergonha, para que Cristo não seja envergonhado. A palavra de Deus não vai ser envergonhada. Quem vai tratar? Quem é devido. Quem é devido. Minha boca não vai falar algo contra a liderança da igreja. Ah, mas pecou e está errado. Não é da sua conta. Cabe a você orar pela sua liderança. Pedir ao Senhor misericórdia. Então vem aí a ideia dessa roupa de baixo. Uma roupa de baixo que vai encobrir a vergonha. Porque na adoração ao Senhor precisa reverência completa. Nós começamos a falar sobre vestimenta, né? E continuamos em todo momento. E não é diferente na vestimenta que nós usamos no culto. Preste atenção. Há uma veste, por exemplo, para você ir. Você vai para uma audiência com o juiz. Você tem uma veste. Você não vai de bermuda. Não vai nem entrar no fórum. Não vai. Você tem uma veste também para ir para a praia, que muitos estão abusando disso, né? Usando o que não deve. Mas há uma vestimenta adequada. Você não vai, por exemplo, de paletó e gravata, como vai para uma audiência, não vai para a praia assim. Porque tem alguma coisa errada nisso tudo. Por quê? A presença do juiz demanda mais reverência, né? mais cuidado, mais zelo. E a praia é um ambiente mais tranquilo. Então, é calor, é sol, então você tem roupa para todas essas coisas. Não é possível que nós não tenhamos uma roupa adequada para vestir na casa do Senhor. E não é possível que seja a mesma roupa da praia. Não pode ser, meu irmão. Está muito mais próxima da roupa da audiência. Porque eu vou me apresentar diante de um juiz. A nossa época é uma época marcada pela irreverência. Não se tem reverência pela liderança, não se tem reverência pelo irmão, pelos pais, por ninguém. Mas não pode ser assim na casa do Senhor. Com isso, nós não estamos aqui militando a favor de que vocês, né, comecem agora a ter agora vai ser a igreja dos engravatados. Por favor, não é isso. Mas é porque eu vou ter cuidado com a vestimenta que eu venho para a casa do Senhor. Ano passado, quando o pastor Kenneth Wyss, que estava na nossa casa, hospedado lá, tomávamos café, né? Ellen, eu e ele. E naquele café, ele falando como foi a criação dele, né? desde cedo, a respeito do dia do Senhor.
Ele disse assim: uma coisa que marca muito a minha mente é que nós éramos pobres, nós não tínhamos muito dinheiro, mas nós tínhamos uma roupa muito boa, e essa roupa muito boa era a roupa do dia do Senhor. E como só tinha essa roupa, né, o culto manhã e culto à noite, nós só tínhamos uma roupa, o que é que a gente fazia? Nossa mãe colocava essa roupa de manhã, e nós passávamos o dia inteiro com aquela roupa. Ele diz assim, e com isso a gente aprendeu que para entrar na presença do Senhor, eu não vou com ostentação, isso não é a melhor roupa, mas eu vou com a roupa adequada. Eu vou com a roupa para me apresentar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí vem os exemplos dessa adequação, que é ou não é adequado para o culto. Veja, em primeiro lugar, o culto é solene. Então não há espaço para irreverência. Você vem com roupa solene. Você vai aprender a dar reverência devida àquele momento. Eu não vou entrar na presença de qualquer um, é na presença do Senhor. Então, eu não vou mudar também meu guarda-roupa no sentido de que vou comprar roupas mais caras, mas eu vou dar ao Senhor o melhor. É o melhor da minha vida e é o melhor da minha vestimenta. Isso relacionado às mulheres, isso ainda é mais complicado, irmãos. Muito mais complicado. Porque a mulher, na ânsia de ser vaidosa, porque é da natureza da mulher, e a Escritura exalta a vaidade da mulher, né, como a noiva de Cristo, que ela é adornada para o seu noivo. Isso é uma grande verdade. Mas nós não podemos esquecer de que há santidade nessa noiva. Cristo diz assim, eu vou apresentá-la pura, sem mácula e sem mancha. Ela é pura. Então, como é que é a vestimenta da mulher que vai se apresentar diante do Senhor? Em primeiro lugar, ela não vai chamar atenção para si própria, para o seu corpo, né, para as joias que ela tem. Ela vai vir de maneira discreta, porque a glória do culto é para o Senhor. Ela vai se vestir de maneira discreta. Mais uma vez, né, para que fique muito claro isso, nós não estamos aqui advogando, né, alguns princípios que se formaram, por exemplo, em igrejas pentecostais, que tem que ser assim, tem que ser adequado ao ambiente. Você vai ter cuidado para não... Por exemplo, o seu irmão está do seu lado. Aqui é um ambiente de santidade diante do Senhor. Mas a roupa que você veste provoca seu irmão. Sétimo mandamento diz assim, que se você, não apenas se você olhar, né, explicação do Senhor, mas o contrário também é verdade. Se você provoca o olhar, você também é responsável pelo pecado do outro. Então, irmãs, não sejam responsáveis pelo pecado do seu irmão. Ajudem na santidade da igreja. Como? Se cubram de maneira decente, como quem vai aos pés da cruz do Senhor. Tenham zelo, tenham cuidado. A roupa que você vai vestir, importa sim a beleza, mas muito mais importa revelar sua santidade, principalmente dentro da casa do Senhor. Então o homem pode dizer assim, então estou livre, né? Isso aí não tem problema comigo, nós não usamos saia, não usamos calça colada. Até pouco tempo não. Mas até a roupa masculina mudou. Para nossa vergonha. Homem andando com calça colada. Cores estranhas, né? Umas coisas assim muito esquisitas. Meu irmão, olha, tem coisa que não vai mudar. Não vai mudar. Se vista como um homem. Lembre, quem faz a moda, quem dita a moda na nossa época, não são os homens. São os gays. São eles que desenham sua roupa. Então tenha cuidado para não começar a internalizar, a aprender as coisas desse mundo sem nem perceber. Porque quando você menos perceber, você já está andando como eles. Isso não é princípio moralista apenas, irmãos.
Vocês viram que tudo isso demandou de uma ordem divina para o culto ao Senhor. Eu não vou me apresentar de qualquer maneira, eu vou me apresentar com santidade. Então é completamente diferente de moralismo. Essa sua roupa não vai lhe dar salvação, mas porque você é regenerado, você tem uma roupa diferente. Você precisa ter uma roupa diferente. Então o culto ele também sofre de outra maneira. As igrejas começaram a inventar muita coisa, muita novidade, e nessas invenções você tem agora o chamado grupo de coreografia, um grupo de louvor na frente da igreja, e aí outro problema, porque está na frente da igreja, e está ali aquelas meninas dançando, e a igreja olhando, e geralmente roupa que não é adequada para aquela ali, já quebra o princípio regulador do culto, e ainda por cima o 7º mandamento. Essa semana eu vi um testemunho de um pastor, ele foi pregar numa igreja, uma igreja que tinha esses grupos de dança. E ele disse assim, vez por outra eu sou chamado para pregar nesses lugares, e eu fiquei tentando me desarmar, para não ficar toda hora olhando erro em tudo. Então eu disse, vamos ver se eu consigo comunicar, se eles conseguem me comunicar alguma coisa com essa dança. Ele disse, não deu 2 minutos. Eu já prestava mais atenção nas meninas que dançavam do que na dança. Diz assim, há homem de uma mente suja. Ora, quem tem uma mente limpa? Quem tem? Nós não vamos incitar, irmãos, o que nós já somos. Nós já somos ruins demais para incitarmos a nossa própria iniquidade. O culto ao Senhor precisa ter reverência, inclusive na nossa vestimenta. Nada disso, irmãos, vai resolver o nosso problema. Nenhuma dessas questões vai resolver por completo o nosso problema. Como não resolveu no Antigo Testamento? Não era a roupa do sacerdote que iria salvar o povo, mas a esperança do sumo sacerdote que viria. Abra comigo no Salmo 132, por favor. Verso 9. Diz assim, vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Verso 16, vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. O primeiro texto diz assim, vistam-se. O segundo diz, eu vestirei. Essa também era a esperança dos profetas, veja, Zacarias capítulo 3. Lá no final do Antigo Testamento. Zacarias 3 diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Veja qual era a acusação de Satanás. O sumo sacerdote entrou com veste suja. Como é que vai resolver esse problema? Então, rapidamente, tira a veste suja, coloca uma veste limpa.
Aí a palavra do Senhor diz assim: quando esse sumo sacerdote com vestes limpas vier, vocês terão livre acesso a mim. Vocês poderão entrar na minha presença. Ele vai se vestir de linho, púrpura, azul, carmesim e de toda aquela veste sacerdotal. Ele dará uma roupa limpa. Então, o evangelista João, no capítulo 19, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, abra comigo, por favor. João 19. Narrando a morte do Senhor, diz assim no verso 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Como é que era a última peça lá daquela veste sacerdotal? Túnica. E na cabeça, uma coroa. Cristo, ao ser crucificado, é colocado sobre ele uma túnica da mesma cor e uma coroa, simbolizando quem ele era: rei, profeta e sacerdote. Mas a coroa que ele tinha não era a coroa de ouro, a coroa de cardos e abrolhos. Exatamente isso. O Senhor disse, depois do pecado de Adão: colocarei cardos e abrolhos sobre a terra. Sabe o que foi que Jesus fez? Levou os cardos e abrolhos na sua cabeça. Coroa de espinho. O manto glorioso foi rasgado, para que a justiça dele pudesse nos vestir. A roupa dele era de vergonha, para que a nossa fosse de glória. A roupa dele mostrava vergonhas, a nossa vergonha, para que a nossa vergonha fosse coberta. Essa também é a esperança final. Quando em Apocalipse capítulo 7, veja só, Apocalipse 7, no verso 9, João nos ensina a seguinte verdade: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder, e a força sejam o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Quem são esses que estão na presença do Senhor? Pergunta feita a João. Ele diz: tu sabes.
Então aquele ancião diz: são estes os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Onde eles estão agora? Na presença do Senhor. O Senhor diz: vinde a mim, agora eu vou estender um tabernáculo sobre vocês. E então vocês vão oficiar, trabalhar eternamente para mim nesse grande tabernáculo. Essa é a veste que nós queremos, irmãos. A veste que nos cobre com o sangue do Cordeiro. Então a pergunta que fica ainda é: com que vestimenta você vai se apresentar diante do Senhor? Qual é a veste que você vai se apresentar diante do justo juiz? Você acha que pode voltar ao ateliê de Adão? Você acha que pode pedir para Adão costurar uma roupa para você? A dele foi negada. Abandone esse costureiro. Mas você pode ter uma outra vestimenta. Corra para o ateliê de Cristo. Ele vai costurar uma roupa perfeita, feita da sua carne e do seu sangue. Cada linha, cada ponto foi costurado com o sangue do Cordeiro. Então você não precisa mais ter vergonha, porque sua vergonha vai ser completamente coberta. Como diz o salmista: bem-aventurado o homem. Veja, não é bem-aventurado o homem que não peca. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que tem a sua iniquidade coberta e o seu pecado perdoado. Essa é a vestimenta que você precisa, as vestes do Senhor Jesus Cristo. Amém.